Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras do Brasil e de fora do Brasil. Bem-vindos ao vídeo de dicas da 16ª rodada do Cartola FC 2026. Senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos ao início da análise dos confrontos e da escalação prévia da 16ª rodada. Eu acredito que essa rodada seja muito equilibrada, os confrontos realmente são muito parelhos nessa rodada. Teremos 4 jogos no sábado, 6 no domingo. Estarei colocando algumas peças do Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro na Arena Barueri. Também colocarei peças do Internacional, que enfrenta o Vasco no Sul. Estarei colocando algumas peças, também há poucas, mas do Bragantino, que enfrenta o Vitória em Bragança Paulista. Também cabe algumas peças do Santos, que enfrentará o Curitiba na Neoquímica Arena e não na Vila Belmiro nessa rodada. O Santos decidiu jogar lá por questão financeira, para ter um público maior. Também acredito que cabe alguma peça do Bahia, que enfrenta o Grêmio em Salvador. O Fluminense também vai enfrentar o São Paulo no Maracanã. É viável algumas peças do Fluminense. Além disso, o Atlético Mineiro, que enfrentará o Mirassol na Arena MRV, também cabe algumas peças. E alguma coisa pontual ali do Flamengo, que vai até o Sul, enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E do Botafogo, que enfrentará o Corinthians no Engenhão. Bom, sem mais delongas, vamos ao início da escalação da 16ª rodada. Como técnico, estarei indo com o Wagner Mancini. O Bragantino, que não vem numa grande fase, vai enfrentar o Vitória, que ao contrário disso vem numa boa fase, mas por questão de cartoletas ali, o Wagner Mancini é um técnico mais barato, vai estar me permitindo ter um encaixe melhor das peças do sistema defensivo, meio e ataque. Outras boas opções além de Wagner Mancini: Abel Ferreira do Palmeiras, excelente opção. Cuca do Santos, ótima opção também. Rogério Ceni do Bahia, também acredito que seja uma grande opção. E Zubeldia do Fluminense, para fechar aí como as 5 melhores opções. Mas como eu já disse aqui, nessa rodada estarei indo com Wagner Mancini do Bragantino. Esse será meu técnico. Agora vamos para os nossos goleiros, o nosso gol. Nessa rodada estarei indo com o Gabriel Brazão do Santos. Brazão que faz muitas boas defesas, é um goleiro barato, que também, assim como o Wagner Mancini, me permite colocar peças mais poderosas do sistema defensivo, meio e ataque. Além do Gabriel Brazão, outras boas opções como goleiro: Carlos Miguel do Palmeiras, ótima opção. Acredito também que Thiago Volpi do Bragantino seja uma boa opção. Léo Vieira do Bahia e Fábio do Fluminense. Mas como já disse, estarei indo com Gabriel Brazão do Santos. Agora vamos para os nossos zagueiros, da nossa zaga. Os 2 zagueiros que eu estarei escalando essa rodada, o primeiro deles é o Gustavo Gomes do Palmeiras, sempre muito forte na bola aérea, o capitão do time. E ao lado dele estarei indo com James do Fluminense. Outras boas opções: Murilo do Palmeiras, Alex Vinícius e Gustavo Marcos do Bragantino, Lucas Veríssimo e Adonis Frias do Santos, Freitas também do Fluminense. Caso o Freitas não jogue, Milan também pode ser uma boa opção. Acredito que gire mais ou menos por aí dentre os zagueiros. Mas como eu já disse aqui, estarei indo com Gustavo Gomes do Palmeiras e James do Fluminense. Agora vamos para as nossas laterais, muitas boas opções de laterais dessa rodada. Estarei indo com Bernabei do Internacional. Bernabei, que tem jogado muito avançado na linha de frente, é praticamente um atacante pelo Internacional nas últimas rodadas. Então, buscando o golzinho do Bernabei, estarei indo com ele. E ao lado do Bernabei, acredito que escalarei uma unanimidade, que é o Luciano Juba do Bahia. Luciano Juba muito ofensivo, bate faltas, pênaltis, acredito que seja uma excelente opção também. Além dessas 2 opções que estarei escalando: Gia e Arthur, boas opções, os laterais do Palmeiras. Juninho Capixaba
do Bragantino, uma boa opção também. Cabe ressaltar se irá jogar ou não. O Bragantino vem de eliminação e com muitas dúvidas na escalação essa rodada. Mas caso jogue, Juninho Capixaba é uma excelente opção. Acredito que Arana ou Guga também sejam boas opções, laterais do Fluminense. Também ressalvo que o Zubeldia vem fazendo alterações nas laterais, então pode ser que jogue René ou Samuel Xavier. Mas a escalação do Fluminense será divulgada antes do fechamento do mercado, então está tudo certo em relação a isso. E, como eu já disse, acho que essas são as melhores opções, mas estarei indo com Luciano Juba do Bahia e Bernabei do Internacional. Agora vamos para o nosso meio de campo, os nossos meias. Os 3 que estarei escalando essa rodada, o primeiro deles é o John Arias do Palmeiras. O confronto do Palmeiras não é tão simples contra o Cruzeiro é uma grande equipe, mas estarei confiando no potencial do elenco alviverde. Ao lado do Arias, estarei escalando para mim uma unanimidade essa rodada, que é o Neymar. Neymar e faixa de capitão no Neymar nessa rodada. Acredito que vai fazer de tudo para fazer um grande jogo. A convocação dos jogadores para a Copa do Mundo é na segunda-feira, então acredito que o Neymar tenha um ânimo extra para fazer uma grande partida na Neoquímica Arena nesse domingo, às 11 horas da manhã, quando o Santos enfrentará o Coritiba. E ao lado desses dois, estarei indo com Danilo do Botafogo. Danilo também, que acredito que terá um gás extra aí, prestes a ser escalado para a seleção na Copa do Mundo. Acredito que estará na lista o Danilo. O Neymar, tenho minhas dúvidas. Acredito que deva ser chamado para a seleção, mas ainda cabe minha dúvida em relação ao Neymar. Já o Danilo, acredito que com certeza estará na lista. Então, os 3 meias que estarei escalando são John Arias do Palmeiras, Neymar do Santos e Danilo do Botafogo. Outras boas opções Felipe Anderson do Palmeiras, visto que Alan está suspenso. Felipe Anderson, que vem de boas atuações na Copa do Brasil contra a Jacuipense. Acredito que deva ser titular nessa rodada pelo Palmeiras. Lúcio Acosta e Savarino do Fluminense, excelentes opções. Cabe a ressalva que o Fluminense tem um jogo muito importante na terça-feira contra o Bolívar pela Libertadores. O Fluminense joga a vida, então acredito que o Zubeldia fará algumas mudanças no time nesse final de semana. Mas como eu já disse anteriormente, teremos a escalação do Fluminense, então não há problema quanto a isso. E para fechar, acredito que Carrascal do Flamengo também seja uma grande opção. Sempre difícil deixar de citar meias e atacantes do Flamengo, mesmo tendo um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Então, como eu já disse 2 vezes aqui, Arias, Neymar e Danilo serão meus meias. Agora vamos para o nosso ataque, o nosso poderoso ataque. Nessa rodada estarei indo com Flaco Lopes do Palmeiras, John Kennedy do Fluminense e Cassierra do Atlético Mineiro. E como reserva de luxo estarei escalando o Everaldo do Bahia. Outras excelentes opções: Sosa do Palmeiras, Isidro Pita do Bragantino, Alejandro e Carboneiro do Internacional, Coelho do Atlético Mineiro, grande opção Coelho essa rodada também, pontua muito bem naturalmente, e Pedro do Flamengo. Mas como eu já citei aqui, estarei indo com o Flaco Lopes, Cassierra do Atlético Mineiro, John Kennedy do Fluminense e na reserva de luxo, Everaldo do Bahia. Agora eu vou recapitular o time para vocês. O meu técnico é o Wagner Mancini do Bragantino. No gol, Gabriel Brazão do Santos. A minha dupla de zaga será composta por Gustavo Gomes do Palmeiras e James do Fluminense. Nas laterais, Bernabei do Internacional e Luciano Juba, unanimidade da rodada, do Bahia. O meio de campo será composto por Neymar, faixa de capitão do Neymar, unanimidade essa rodada, John Arias do Palmeiras e Danilo do Botafogo. E no ataque, Flaco Lopes do Palmeiras, John Kennedy do Fluminense e Cassierra do Atlético Mineiro. E como reserva de luxo, Everaldo do Bahia. Senhoras e senhores, não se esqueçam de ir no YouTube. Acessem o canal Craque Guga FC. Se inscrevam no canal, que sempre um dia antes, após o fechamento do mercado, eu estou postando o vídeo de dicas e a escalação prévia da rodada. Acredito que não é uma rodada fácil, muitos nomes podem ser colocados, então é mais ou menos isso
a prévia que estarei colocando agora. Excelente rodada a todos, boa sorte e fui!